Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre um assunto que a cada dia ele se torna mais presente na minha rotina de trabalho e me levou a me questionar se eu tenho realmente a necessidade de ter um notebook e um tablet ao mesmo tempo ou se somente um tablet seria capaz de suprir todas as minhas necessidades de trabalho. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto, mostrar um pouco de preço, obviamente vou mostrar somente para referência no site da Apple. Eu sei que no mercado você encontra pela metade do preço, ainda mais se for mercado cinza, mas a intenção é mostrar a proporção, a diferença dos preços. Claro que você pode comprar nos Estados Unidos, comprar pela metade do preço, mas o foco aqui não é falar do valor. É de falar da diferença de preço entre equipamentos, tá bom? Então, vamos pensar um pouquinho, né? Um pouquinho mais sobre esse assunto. Será que vale a pena manter um computador ou um tablet dar conta do recado? Para o meu tipo de trabalho, pelo menos. Vamos nessa? Então, vamos lá. Bom, primeiro ponto, gente, que vale a pena sempre comentar apesar de ter 8 de RAM, 512 de SSD, aqui no computador da Apple a história é diferente, não é a mesma proporção que você tem num PC. Não dá para você comparar o seu PC gamer com esse computador, porque são coisas diferentes, para finalidades diferentes, tá? Então, eu consigo, com esse computador aqui, eu consigo fazer dinheiro porque eu não tenho dor de cabeça para edição de vídeos. Eu consigo editar sem grandes problemas, sem nenhum problema, na verdade. Ele tem uma performance excelente. Normalmente eu consigo gerar o arquivo final 1 minuto para 1 minuto, até um pouquinho menos. Então um vídeo de 10 minutos eu consigo exportar, renderizar, fazer toda a história em 10 minutos. Então ele acaba sendo um equipamento muito bom e de alta produtividade, principalmente por não ter falhas, tá? O consumo de energia dele também é baixíssimo, ele utiliza a USB tipo C e a fonte parece a fonte do tablet, é minúscula. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu usava o Dell G5, eu gastava de luz na casa, gente, na casa inteira, no meu apartamento, 30% a mais, tá? Então, de um mês para o outro, deu entre 30% e 35% de diferença só de manter o Dell G5 ligado o dia inteiro trabalhando, tá? Então, realmente era uma usina de consumo de energia absurda, né? Era uma máquina de gastar energia, enquanto que esse computador, ele é super econômico, tá? Então vamos lá, prosseguindo, para vocês terem uma ideia aqui de preço, eu sei que encontra mais barato, tá? Não é esse o ponto, mas hoje ele custa à vista R$ 13.941. Um iPad Pro de 256, que seria a minha escolha, que inclusive é esse cara aqui, só que sem o chip M1, ele custa 13.800, então praticamente não tem diferença, olha, são R$ 100 de diferença, nem isso, tá? No pagamento à vista. Vamos, se fosse comprar nos Estados Unidos, como é que fica essa história? Então aqui o mesmo computador tá $1.249 lá nos Estados Unidos, e o mesmo tablet está por $1.200, tá? Então, estamos falando aqui de $50 de diferença, tá? Então, a diferença é realmente muito pequena. E aí, muita gente fala, poxa, será que eu vou gastar todo esse dinheiro em um tablet para ficar limitado? E aí vem a história, né, do tablet. O tablet, obviamente, se você comprar com a capa teclado, vai ficar mais caro do que o MacBook Air. Só que o que acontece? Quando eu fiz a compra, por exemplo, só para citar uma necessidade muito específica minha, eu não conseguia fazer o meu imposto de renda ali direito, porque o programa do Carnê-Leão, ele só rodava em computadores, não rodava em tablet. Hoje ele roda pela internet. Hoje o programa do imposto de renda, o imposto pode ser feito pela internet. Então, essas limitações hoje não existem mais para o meu uso, e era um ponto muito importante, tá? Aqui, questão de desenvolvimento, tá? Eu estou aprendendo a desenvolver, estou usando aqui o Playgrounds, e o que acontece? O Playgrounds, ele consegue me ajudar, além de eu conseguir
aprender, porque eu estou usando ele para aprender a programar, tá? Estou bem no comecinho ainda. Além de conseguir aprender a programar, esse software ele consegue me entregar uma tela aqui mostrando o comportamento do aplicativo que eu criei. Então aqui, por exemplo, ó, aqui está a programação, né, a linha, um Hello World aqui, e aqui ele mostra na tela como que seria o comportamento. Hoje, esse Playgrounds aqui, eu consigo publicar um aplicativo por ele. Então, consigo fazer do começo ao fim até a publicação. Eu não preciso mais de um computador. Eu andei lendo, estudando sobre as limitações, e algumas das limitações são, por exemplo, eu não consigo usar alguns tipos de bibliotecas externas. Eu continuo fazendo a programação, mas alguns tipos muito específicos eu não consigo, não são todos, tá? Eu não consigo fazer um trabalho em grupo, por exemplo, eu tenho que fazer sozinho. Então tem algumas coisas, mas por outro lado eu consigo compartilhar isso e abrir esse projeto num computador. Então assim, tem algumas limitações que são contornáveis, outras não, mas são bem pequenas, ainda mais para o meu tipo de interesse em programação, tá? A parte de edição de imagem, para o tipo de trabalho que eu faço, dá tranquilo. Para fazer os testes, eu tenho o Test Flight aqui, consigo rodar tranquilo. Para fazer o wireframe, eu consigo fazer tranquilo também. Então, assim, fazer os mockups eu consigo fazer numa boa. Então, toda essa parte de desenvolvimento para o meu nível de desenvolvedor, que é bem iniciante, e também eu diria que, dependendo de como trabalhar a pessoa, que eu falei, dá para começar um projeto e chegar até a publicação na loja. Antes não era possível, hoje já dá. Então, dá para fazer muita coisa assim com o tablet. Pacote Office, tudo que eu uso, eu estou conseguindo rodar no pacotinho Office do Google e da própria Apple, no Numbers, a planilha, no Pages, o texto, e no Keynote, as apresentações. Sem nenhum problema, estou rodando sem nenhum bug, sem nada ficar para trás, nenhuma fórmula, nenhum erro. Tanto a planilha que eu tenho para controlar a parte de mídias sociais, de ganhos do canal, do site, dos meus negócios na internet, quanto também a minha planilha, que é um modelo de BP, de Business Plan, de plano de negócios. Ela também não rodou ali com uma falha, ela roda perfeitamente. Então, eu consigo usar esse tablet para tudo o que eu preciso de trabalho. Então, aqui, ó, nesse ponto aqui de produtividade, desde assinar um documento em PDF, que eu uso a canetinha ali, que está ali em cima, até abrir qualquer pacote Office, qualquer documento, ou um PDF, ou seja lá o que for, eu consigo, numa boa, fazer aqui todo o trabalho, tá? Tem os aplicativos de música, que eu já comentei em alguns vídeos, que eu consigo fazer mais do que eu faço ali no computador, porque eu tenho outros aplicativos que são super interessantes, e a dinâmica de criação de música aqui é bem mais divertida do que no computador, né, com o teclado e o mouse. E aqui também tem vantagens. Quando eu vou viajar, eu consigo fazer o download de filmes e séries para assistir offline. Então, acaba sendo um dispositivo para trabalho e para lazer, parte de estudo também, né? Aqui eu tenho a parte de educação, eu consigo abrir os livros que eu estou lendo, não somente da Apple, mas do Kindle e do Google também. Então eu tenho toda a minha biblioteca de livros aqui, e é muito mais agradável ler com um tablet na mão do que com um notebook no colo ou um celular com a tela pequenininha. Então, no final das contas, o que fica devendo para o computador, para o meu uso, gente, deixar bem claro, para o meu uso, não estou falando de outras pessoas. Eu não estou usando um monitor externo, eu estou usando somente essa tela, tá? Então, para o meu uso, o que faz um pouco de falta aí, e que eu gostaria de ver funcionando de uma forma mais eficaz? Aqui, por exemplo, a parte do Google Drive, eu não consigo manter os arquivos todos aqui e fazer aquela sincronização como acontece no PC com Windows ou no Mac, tá? Eu preciso manter na nuvem. Eu salvo um ou outro arquivo aqui, mas eu mantenho tudo na nuvem, tá? Então esse é um ponto que não funciona da mesma maneira.
e é um pouquinho mais chato de fazer backup. Não é uma coisa tão trivial quanto fazer um backup no computador. É ruim de usar? Não, dá para fazer tranquilo, mas você tem alguns passos a mais. Então imagina que eu atualizo, por exemplo, essa pasta aqui de papéis de parede, eu coloco um papel de parede novo aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir ele, eu salvo ele aqui no Google Drive e se eu quiser ter o acesso offline, eu vou ter que abrir uma pasta aqui de documentos ou de downloads e criar aqui uma pasta, mas essa pasta nunca vai sincronizar com a nuvem. Tá? Ele sincroniza com a nuvem do iCloud, mas não vai sincronizar, por exemplo, com a nuvem do Google Drive, que é onde eu mantenho todos os meus arquivos, e do OneDrive. Tá? Então tem este ponto de atenção. Tá? Tirando isso, gente, para o uso normal, eu não tenho nenhum documento do pacote Office que não rode aqui de forma perfeita. Eu consigo editar as fotos, consigo editar os vídeos com LumaFusion. Tenho jogos muito mais legais aqui do que os jogos que eu teria no Mac, tá? Até porque o Mac não é feito para isso, que fique bem claro. Então, no final das contas, é um dispositivo que eu consigo usar para o trabalho, para o lazer, em viagem, aqui no dia a dia, ele consegue tomar conta do meu trabalho tranquilamente. E aí vem aquela dúvida, né? Será que realmente eu precisaria ter o MacBook Air hoje? Eu acho que não. Hoje o que acontece? Resolvido o problema lá do Carnê-Leão e do imposto de renda, que eu consigo fazer pela web, eu não teria mais, ou pelo aplicativo, eu não teria mais a necessidade de ter o computador. Mas por que eu mantenho o computador então? Bom, pessoal, a resposta é simples, porque ele já foi comprado e já está pago. Então, infelizmente, neste caso, não seria nem a questão de acumular, de não seguir, né, o minimalismo que eu tenho falado nos últimos tempos, seria uma questão dele estar pago e algumas tarefas, como os backups, são mais simples neste dispositivo. Então, se eu tenho que fazer, por exemplo, o backup dos vídeos que eu gravei no dia, tenho que passar para o HD externo e tenho que fazer um backup de tudo que eu tenho no Google, que eu faço pelo menos uma vez por mês. Eu pego tudo que eu tenho lá no Google e faço um novo backup local. Então, assim, local que eu digo não é somente na máquina, local no HD externo ou no SSD. Então essas pequenas tarefas acabam sendo mais fáceis no computador. Mas hoje, sinceramente, se eu tivesse que ficar somente com um dispositivo, eu acredito que o dispositivo escolhido seria o iPad e não o computador, por incrível que pareça. Porque quando eu penso, puxa, eu consigo fazer música nele, eu consigo editar os vídeos nele, eu consigo ler um livro no conforto da cama ou do sofá, eu consigo ler os meus feeds para gerar conteúdo nele, eu consigo desenhar, eu consigo, por exemplo, estou mudando de casa, eu consigo fazer anotações nas plantas do apartamento para ver o que cabe aonde, como é que eu ajudo ali a colocar a cama e tudo mais. Então, sabe, são pequenas coisas que o tablet entrega ele é mais versátil, ele entrega uma usabilidade mais interessante e é mais versátil em viagens, em várias situações. Então, hoje, se fosse para escolher um único dispositivo, com certeza seria o iPad. Mas por que eu não vendo o Mac? Porque hoje pega muito pouco, gente. Se eu for vender esse computador usado, tem um ano de uso, eu vou pegar, eu acho que um dinheiro que eu não consigo comprar um S22 Ultra, entendeu? Então, assim, é jogar um equipamento bom fora. Então, aquela história, já está comprado, vamos usar até acabar. Mas se não fosse isso, e de certo modo ele acaba servindo como o equipamento backup do iPad. Então, se tiver qualquer problema, um é backup do outro. E também em viagens eu acabo levando sempre o equipamento de menor valor, porque se acontece qualquer problema com a bagagem, sei lá, algum outro tipo de problema, uma quebra tal, eu tenho o outro guardadinho, protegido em casa. Tá? Mas se não fosse isso, eu acho que se hoje fosse para decidir, eu decidiria pelo iPad sem pensar duas vezes,
mas para o meu perfil de uso, que fique bem claro, para o meu perfil está mais do que bom, resolve 100% das minhas necessidades, mas isso depende de cada um, obviamente, tá bom? Então é isso, pessoal, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.